Olá, hoje é dia de Roda de Saberes. O bate-papo de hoje vai tratar sobre Caxias do Sul, a história desta cidade que completa 126 anos neste mês de junho. Parabéns, Caxias do Sul. Parabéns a toda a comunidade que ajuda essa cidade a se desenvolver. Para conversar conosco hoje no nosso programa, convidamos um historiador e duas moradoras caxienses. Uma que veio para Caxias do Sul faz 6 anos e outra nascida aqui. Conosco nos estúdios, o professor Túlio dos Reis da Silva, que é historiador e docente na Escola Municipal José Protásio Soares de Souza, do bairro Jardim Eldorado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também com a gente a Magali Inês Pessini, que é funcionária, servidora pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRS Caxias, que funciona no bairro Fátima. A Magali é mestre em Diversidade e Inclusão Social e também agora doutoranda. E ela, então, veio para Caxias do Sul faz 6 anos. E seus familiares são de uma região que é do Norte Gaúcho, chamada de Alto Uruguai Gaúcho. Seja bem-vinda, Magali. Ainda com a gente, a Sueli Maciel Dias Andrade, de 67 anos, que completa hoje. Parabéns, Sueli. Muito obrigada. Aposentada, moradora do bairro Jadelino Ramos, mãe de 10 filhos e natural de Caxias do Sul. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Professor Túlio, que cidade é essa? Quais as origens de Caxias do Sul? Como o nosso município se constituiu? Caxias do Sul ela é fruto de uma política imperial, de colonização. A região aqui era uma região de terras devolutas, devolvidas, não tinha interesse, afinal de contas era muita serra, muita mata, E ali nesse período de 1875 começou essas terras a serem vendidas aos imigrantes italianos, Essa política ela tem, entre outras razões, povoar uma região que até então era pouco povoada aqui no Brasil, a região sul. Tem também como interesse aumentar a produção nacional de grãos, entre outras coisas, que até então essa produção interna não era bem incentivada. E também existe a questão da substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Existem outras razões também que são exploradas, que é a questão de que existia na época também teorias de branqueamento da população, que um país só conseguiria um certo desenvolvimento com uma população embranquecida. Essas teorias também passam pela razão da escolha de trazer imigrantes do norte da Itália. Mas Caxias do Sul, então, ela é toda organizadinha, como a gente conhece, o centro com esse traçado todo xadrezinho, as divisões de léguas que também seguem um plano reto e contínuo, É uma cidade que foi toda organizada desde o seu berço, Até por ter essa origem vinda de cima, vinda do governo imperial, Caxias do Sul. E, professor, eu te pergunto também, a emancipação aconteceu dia 20 de junho, Há 126 anos, emancipando-se de São Sebastião do Caí. Depois disso, depois da vinda de imigrantes italianos, muitas outras etnias também passaram a vir para cá, residir. Hoje a gente tem uma diversidade de etnias, E não só de outros países, mas também de outras cidades. E agora, uma dessas moradoras que vieram de outras cidades é a Magali, Magali veio do Alto Uruguai Gaúcho e eu quero saber de ti, você foi bem acolhida aqui, gosta daqui ou foi difícil nos primeiros anos? Bom, no início, o desligamento familiar é um pouquinho complexo, mas a cidade acolheu muito bem o pessoal do trabalho, nós somos em 110, 112 servidores e todos são de fora do Brasil todo. Então nós acabamos um acolhendo o outro, o grupo de amizades, o grupo do estudo, e aos pouquinhos tu vai criando vínculo, vai criando raízes, não só com quem é daqui, com quem também veio de fora e que compartilha contigo essa questão nova, essa cidade nova, essa cidade grande,
O que te chamou, assim, de imediato a atenção em Caxias do Sul, assim que você chegou? A força do trabalho do pessoal. O acordar cedo e trabalhar, o voltar para casa, estudar, aquela gana de querer mais, mais e mais. Isso, e também o acolhimento do pessoal. Foi bem aceita? Foi muito aqui? bem aceita. Te deram informações, sendo. assim? Sim, desde o primeiro dia que eu cheguei. É. Sueli, 67 anos de vida, 10 filhos, sempre morou em Caxias do Sul? Sempre. Por quê? Ai, porque gosto. Eu, sei lá, né, criei todos os meus filhos aqui. Inclusive, eu tenho um que é teu colega, né, Roberto Carlos, que é jornalista e em bairro, e eu gosto daqui. Não tenho queixa de Caxias. A senhora viu muito desenvolvimento. Como era Caxias de 50 anos atrás e como é hoje na sua avaliação? Meu Deus, não tem comparação, né, filha? Não? Não tem comparação. Porque, assim, onde eu moro era barro, poeira, tudo. Hoje é tudo calçamento, é tudo, né? É muito bom, eu gosto. Foi bem desenvolvida a nossa cidade, sim. É comum a gente falar com morador de bairro, mais da periferia, e o pessoal dizer assim, aqui era tudo mato. É pior, né? Pior que é verdade. Era assim? Porque ali onde eu moro é Barão Santo Ângelo com esquina Humberto de Campos. Então ali fazia um final que era a chácara do Dr. José Brugger. Então ali terminava a rua Humberto de Campos. E agora foi aberta há 2, 3 anos, não sei bem, foi aberta que agora sai na perimetral. Olha só. Sai na perimetral, então aquela Humberto de Campos ficou da escadaria até lá do outro lado e depois da escadaria para o outro, né? Então eu acho assim que desenvolveu bastante, sim, em termos daquela rua ali, por exemplo, ajudou muita gente, né? Vai abrindo caminhos, Vai abrindo né, caminho. Sueli? E eu digo, bairro, tudo são bairro. Eu gosto do bairro que eu moro. Jardelino Ramos. Jardelino Ramos, só tenho que agradecer. Olha só. E eu não tenho queixa de Caxias, porque se hoje eu tenho um filho repórter, professor, agradeço a Deus, a força dele e o bairro também, que me acolheu. Tá certo. Professor, esse desenvolvimento, ele é nítido na nossa cidade. Até o senhor também está estudando um recorte desse desenvolvimento no seu mestrado, né? Sim. Sim, Caxias do Sul, na verdade, ela tem várias fases, né? Tanto de crescimento econômico quanto de crescimento urbano, né? A gente pode dizer que talvez uma das primeiras grandes incentivos a esse desenvolvimento, né, vai ser a chegada do trem ali em 1910, a chegada da luz elétrica também aqui na cidade, mas ao longo desse tempo, né, Caxias do Sul ela vai expandindo desse traçado original, nesse traçado xadrez ali, que a gente consegue identificar mais ali na região central da cidade, né, entre Lourdes e São Pelegrino, né, com o passar do tempo, né, a gente pode citar aqui que durante a década de 40, quando a cidade ela é algumas das empresas aqui da cidade são consideradas como de interesse nacional, de interesse militar, dado a Segunda Guerra Mundial. A produção dessas empresas, né, a Metalúrgica Eberle, a Gasola, né, que passam a fabricar, enfim, tanto armamentos, entre outras coisas, elas vão expandir e com essa expansão, né, atraem outras pessoas que vão passar a morar aqui em Caxias do Sul e que também isso daí vai se dar um reflexo na parte urbana, né? Então, ali durante a década de 50, fim de 40, início de 50, a gente vai ter esse crescimento da cidade para fora desse traçado xadrez. Então, a gente vai ter o surgimento ali do Rio Branco, né, das proximidades ali do Cruzeiro, né, entre essas outras regiões, né, também indo em direção à BR-116, que vai ser aberta nesse... E, inclusive, região do Bom Pastor também, outras áreas que hoje são completamente desenvolvidas, né, professor? Sim, a gente até poderia dizer assim, que Caxias do Sul ela vai ter 3 momentos, né, urbanos na cidade, né? O momento original aí, que é a demarcação, né, pela Comissão de Terras, enfim, né, desse crescimento ordenado, né, crescimento
enfim, que segue os padrões originais ali. Posteriormente a gente vai ter essa fase que eu já comentei aí de 40 e 50, quando a gente vai ter esse crescimento que é concêntrico, é próximo ao centro da cidade, né, como bem tu colocas aí a questão, né, do Bom Pastor, do Rio Branco, do Cruzeiro, enfim, essas outras regiões, Petrópolis também, Fátima. E a gente vai ter depois, ali na década de 70, um outro crescimento que é dado por uma nova fase de expansão da indústria, né, principalmente da indústria metalmecânica, né, com um espraiamento maior da cidade, que é o que a gente chama de crescimento em manchas urbanas, né, que vai ser esses loteamentos que vão se localizar próximo às grandes fábricas de Caxias do Sul. Exemplo na REC. Né? Exatamente, como exemplo a Marco Polo, lá de Ana Rec, que ao redor vai crescer o Castelo, São Cristóvão, Eldorado, né? Serrano, né? Que é a região onde eu trabalho, né? Tem minha escola, e entre outras regiões, né? Claro. Que também vão se desenvolver nesse período. Nossa Senhora das Graças, para outro lado, né? Um outro lado, mais a sul, né? Oeste e sul. Sim. Esse Nossa Senhora das Graças, tem dois Nossa Senhora das Graças, tem também aqui perto do Desores, ali para trás também, Nossa Senhora das Graças. Eu conheço como Nossa Senhora das Graças aquele mais indo em direção à Terceira Légua. Que é mais para sul-oeste. Tá certo. Professor, eu quero lembrar que Caxias do Sul é o segundo, destaque no polo metal mecânico, é o segundo polo metal mecânico do país. Também a gente é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, além desse potencial da indústria, a gente também tem um potencial agrícola, mesmo que hoje apenas 7% da população estejam morando na zona rural. Magali, você vem de uma região que é também rural e está aqui numa cidade que iniciou rural, mas hoje está completamente urbana, né? Essas noções, essa impressão, essa diferença de vida, você percebeu quando chegou aqui? Não, ela é notória e nos teus hábitos vai acabando modificando, tu vai agregando outros hábitos e valores também dentro dessa cidade essencialmente industrial. Vim da região essencialmente agrícola, uma cidade de 4 mil habitantes, aí de repente tu chega numa de 300 e pouco, 400 mil. Toda uma questão de vida, de cotidiano, ela é modificada. Claro. A tua cidade mesmo, qual é o nome? Campinas do Sul. Campinas do Sul. Isso, a 45 quilômetros de Erechim. Minha cidade natal. Olha só. Magali, e realmente, 4 mil habitantes para 475 mil. É uma questão muito brusca no início. Mas como eu já vim estudando em Erechim e estando aqui em Caxias, eu me desloquei para fazer o mestrado em Porto Alegre, aos pouquinhos tu vai se sentindo melhor, vai ficando, vai criando laços, né? Eu vim para cá querendo ficar 20 dias somente, né? Por causa do concurso e já esperando a transferência. Hoje eu não troco Caxias por nada, né? Hoje tu já escolheu ir dessa cidade? Hoje eu escolhi Caxias. Olha só, a cidade te conquistou. Conquistou tanto pelo trabalho, pelas questões de fé, mas porque eu quero desenvolver, criar mais laços ainda, desenvolver família aqui em Caxias mesmo. Aqui em Caxias. Sueli, a senhora, me conta um pouquinho sobre sua vida, seu trabalho, assim, como a senhora ingressou no mercado de trabalho em Caxias do Sul? Eu trabalhei na Jarbas, eu trabalhei na D'Ambros, eu trabalhei na Madesorce, junto com filhos, né? E depois, logo, parei de trabalhar por motivos de doença, né? E aí fiquei em clubes de mães, coisa assim. E agora estou pensando seriamente ir para uma terceira idade, viver melhor. E a senhora fazia o quê? Na produção mesmo, quando trabalhava nessas empresas? Sim. Eu trabalhava na Jarbas, eu trabalhava nos copos que caía das máquinas, eu tirava rebarba. Na Madesorce, eu trabalhava em negócio de lâminas para fazer paredes. A Madesorce é madeireira, é madeireira. Né? E a D'Ambros, nós trabalhava em polimento. Olha só. De esmerilho nós trabalhava, tanto eu como meus filhos. Olha só. Eu era jovem, né? Agora não dá mais, mas na época dava e eu me
sentia bem, eu gostava da minha vida assim. Agora não, né? Já tenho mais idades, né? E, assim, e os seus pais, eles eram de que ramo, assim? O meu pai era de Antônio Prado, a minha mãe de Antônio Prado, pai de vacaria. O pai trabalhava em prefeitura aqui em Caxias. E a minha mãe era cozinheira nos restaurantes, sempre foi cozinheira. E a minha mãe se aposentou por tempo de serviço de cozinheira. E o falecido pai também se aposentou na SAMAI. E a culinária também é um grande... E agora os filhos meus, todos, graças a Deus, todos trabalham. Eu tenho um que está na Rondon, acho que faz 12, 13 anos. Outra empresa grande da cidade, eu né? tô com outro na Tena, que esse é pintor de retoques, né? Mas, enfim, todos têm sua profissão. Esse da Rondon já levou o filho para Rondon, agora no menor aprendiz, já levando para o rumo dele, ele é soldador. Isso é comum aqui na cidade, as empresas, um levando né? o outro, né? E já tem o Roberto, por exemplo, que ele optou por outro lado. Um outro campo. Mas, enfim, é como eu disse, me orgulho de 10 filhos que eu tenho, amo todos. Olha. 24 netos, 7 bisnetos e tô aí. É uma história mesmo de vida. É uma história e gosto de Caxias. Olha só. Espero que cada dia desenvolva mais ainda. Olha só. E Caxias do Sul, 126 anos, comemorados então efetivamente no dia 20 de junho, também é um espaço muito cultural. Professor Túlio, os reflexos da cultura também do imigrante hoje permeiam a vida da comunidade, né? O que é mais marcante nesse processo, assim? O que sinaliza? Como o senhor observa a identidade de nossa cidade? Eu acho que hoje a identidade da cidade ela é muito múltipla, né? Caxias do Sul é a cidade que mais possui CTGs, né? No Rio Grande do Sul. Então, ao mesmo tempo, mostra que existe uma grande população que não é originária daqui, né? Ou que, mesmo que sendo originária daqui, tem seus antepassados ou ainda membros da família, né? Em outras cidades, né? Então, tipo, tu nota que é uma cidade que mescla bastante tanto né, a tradição... São quase 100 CTGs, se eu não me engano, está na casa dos 100, né? Sim, a tradição gaúcha, que é muito forte, resquícios, né, de outras tradições, né? A italiana, a alemã, né? A gente consegue ver vários grupos, né, que tentam ainda desenvolver, né, essas tradições. E a gente também pode colocar aqui que, ao mesmo tempo, né, existem essas questões do passado, mas também Caxias do Sul é bastante forte no desenvolvimento de outros tipos de cultura, né? A gente tem vários grupos de hip hop que também se desenvolvem aqui dentro da cidade, várias, vamos dizer assim, várias tribos, né? Dança contemporânea. Exato, também, né? É uma cidade bastante... podemos dizer que existe o tradicional, mas também existe bastante a presença do moderno, né? Claro. E a culinária? Ei, Magali, e a culinária te conquistou? Conquistou, apesar de ser de família também descendente de italianos, não foi uma mudança grande, né? Mas o gostinho da comida da serra, ela é diferente. Ela é muito bom. Que prato hoje tu elege como o melhor? Não pode faltar na tua casa ou, enfim, no restaurante onde você vai? Sopa da Agnoline. A sopinha de todo dia. Essa sopa da Agnoline. No inverno, principalmente. E no verão também. No verão também. Olha só. A senhora é boa de cozinha como sua mãe, Sueli? Ai, eu tento. Eu tento. Eu tento. Agora eu acho que ainda tem o Roberto que cozinha melhor. Melhor. Mas eu faço, sim, faço tudo. Em Caxias do Sul, nessa terra da uva também, a senhora já experimentou um pouco de tudo dessa culinária, dona Sueli? Com certeza, com certeza. Como nativa, nascida aqui, que prato lhe satisfaz mais? Eu gosto do macarrão. Eu gosto do macarrão. Aonde tiver macarrão, galeto e salada de maionese, salada verde, eu tô lá. Amo. Amo a comida assim. E não sou italiana, sou brasileira, né? Mas agora eu gosto, porque a minha mãe sabia fazer uma comida muito bem feita e principalmente essa, né?
Italiana. E eu estava agora ouvindo o professor falar sobre CTG. Eu queria ressaltar, tu sabe que nós temos a Igreja São Vicente e o segundo sábado de cada mês é uma missa gaúcha. Olha só. Onde o quê? As crianças botam o laço, né? E as crianças têm um grupo de dança onde nós recebemos visita de CTGs. O padre é maravilhoso, ele está fazendo um trabalho com as crianças para fazer com que as crianças sejam mais unidas. Eles vão para CTG, eles dançam, eles foram para Caravaggio. Tem umas pessoas assim que são responsáveis. Então, eu acho assim muito lindo o que isso também está, né? Até o professor falando, eu lembrei, eu disse, o padre do nosso bairro está certo. É isso mesmo. E o CTG agrega, né? Tem isso também, né? E a cabeça das crianças é outro temperamento com CTG, eu acho, porém. Olha só. E falando dessa integração, quero aproveitar para convidar a comunidade caxiense no dia 16 de junho para participar de uma sessão solene que vai acontecer aqui no plenário da Câmara de Vereadores. O início às 19h30 e é em função do aniversário de Caxias, da Semana de Caxias. É o jeito que o Legislativo também homenageia esta nossa cidade. Eu gostaria agora de perguntar para o professor Túlio, professor, e as novas gerações? Como o senhor que mantém contato com a criançada, né? Como a nova geração recebe nossa cidade ou constrói nossa cidade? Que impressões ela tem dessa cidade, pelo que o senhor observa? Eu acho que Caxias do Sul ela ainda é vista pelos jovens como a terra das oportunidades, né? E também poderia, assim, é uma cidade que é bastante ampla, né, nesse sentido das possibilidades de colocação dentro do mercado de trabalho, né? Então não só lógico, né, tu tem as funções fabris, enfim, tu pode te desenvolver nisso, mas tu também pode estar ligado a outras áreas, né? Como Caxias do Sul hoje é uma cidade que expande, que a gente até pode colocar aqui uma metrópole, né, uma nova metrópole aqui dentro do Rio Grande do Sul. Existem várias possibilidades de colocação desse jovem. Então, é uma cidade ampla. Só estava fazendo até o perfil socioeconômico, aponta, professor, 34 mil estabelecimentos. Suas várias áreas, enfim. A gente não tem esse título, mas é também quase que uma capital do empreendedorismo, né? Sim. Se a gente for em um bairro, né, caminhar por um bairro, a gente consegue notar muito isso, né? Mesmo que Caxias do Sul seja conhecido pelas grandes empresas, né, se tu for passar por um bairro, tu encontra oficina de tudo que é tipo de coisa. Muitas vezes, se mapear, né, a gente poderia dizer que existem vários centros em Caxias do Sul. Tu pode não sair de Ana Rec, né? Tu pode não sair do Cruzeiro, tu pode não sair do Fátima, né? Que nesses bairros, né? Lógico, existem outros, né? Mas nesses bairros concentram tantos serviços especializados que muitas vezes são suficientes para suprir todas as demandas, né? E a tendência agora é cada vez mais descentralizar, né? Então, essa cidade que hoje também cresce pelos arredores, né? Ela foi considerada por Júlio de Castilhos a pérola das colônias. Na época, Júlio de Castilhos era, então, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, no final do século XIX. Ele veio visitar Caxias e ficou impressionado com o desenvolvimento de nossa cidade. E acho que esse desenvolvimento caminha para os bairros, né, professor? Magali, você mora em que bairro? Eu moro no São Vito, pertinho de Guatemi. E esse bairro é bom de residir? É ótimo. É pertinho do centro, pertinho do shopping, tem universidade, tem escola, de fácil acesso para perimetral, muito tranquilo. Muito tranquilo. Nunca passou por dificuldades, nunca nenhum conflito aqui na cidade, nenhuma vítima de assalto ainda? Não, uma vez, há pouco tempo, sim. Em fevereiro eu fui vítima lá no bairro mesmo, mas foi superado. Enfim, tem a questão da insegurança, mas também é um pouquinho de uma cidade que se movimenta, dentro desses 6 anos e indo e vindo também para outros lugares, foi a primeira vez. Sueli, tu sempre morou no Jardelino?
Não, eu morei na Vila Operária. Me conta dessa Vila Operária. A Vila Operária era aqui perto do Corpo de Bombeiros. Bom de morar também, um lugar muito bom. Eu morei também no Eusébio Beltrão de Queiroz. Lá eu me criei. E Lá eu estudei. que escola você estudou? Eu estudei no Beltrão de Queiroz. Uhum. A senhora estudou até que série? Aí só, acho que até 7ª, 8ª, eu acho, não me lembro. Não lembro. Não gostava muito de estudar? Não, o estudo não era muito meu parceiro. Não? Não, ele corria de mim, eu tentava ir, mas não dava. Não. Não, mas agora eu vou estudar. Vai estudar? Vou estudar depois de 67 anos. É o desafio. É um desafio. Olha. Será que é verdade, né, Vânia? Mas a minha mãe estuda até hoje. É? Que legal. Não, agora é muito neto, bisneto. Vamos cuidar dos netinhos, né? E dançar e o resto deixa passar. É viver. É viver. É o momento, né? É o momento. Como diz, vamos viver o hoje, que amanhã a Deus pertence. Tá certo, tá certo. Eu gostaria também de informar a comunidade que a gente tem a Festa da Uva, né? Essa, como eu falei antes, a uva é o símbolo de Caxias. Até o nosso prédio aqui do Legislativo, ele é todo ornamentado com parreiras. Este prédio aqui, ele completa 20 anos agora em 2016. E a Festa da Uva, que acontece a cada 2 anos, sempre normalmente em fevereiro, ela vem desde 1931. A uva é um dos principais elementos de identidade da nossa comunidade, mas também a gente tem muitos outros plantios, né? O hortifruti hoje, professor, é um campo bem vasto aqui para Caxias do Sul e é também uma representação forte da nossa cidade. A economia rural também é um destaque de Caxias do Sul. Sim, até como tu salientou antes, né? 7% da população caxiense, né, vive na zona rural, enfim, e participa da produção, né, de gêneros primários. Mas se a gente for imaginar uma cidade com quase 500 mil habitantes, né, 7% é 35 mil pessoas, né? É muito mais população do que várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Caxias do Sul, lógico, né? Tem, como é uma cidade bastante desenvolvida, né? O campo também acaba, né, sendo também bastante desenvolvido, né? E até um ponto bastante interessante aqui de Caxias é essa cultura diferente, né, que a gente tem na questão na nossa zona rural, né, onde tu vai ter várias propriedades relativamente pequenas dentro da lógica do Rio Grande do Sul, né, propriedades com 5 ou até menos hectares, né, mas que conseguem manter as pessoas lá naquelas propriedades, produzindo, desenvolvendo, né. Muitas vezes a uva, mas também a gente tem uma produção muito grande de maçã, né? De caqui também. Né? E de vários outros... E a horticultura também, professor, são 50 mil toneladas por ano. Sim, é uma cidade que, enfim, né? Lógico, é uma cidade industrial, mas que na nossa zona rural também existe uma produção bastante forte, né? Tá certo. Na educação, Magali, tu que acompanha de perto ali pelo Instituto Federal, né? A educação também é uma área que movimenta bastante nossa Caxias. Movimento. Nosso campus hoje ele é voltado para a área metal-mecânica, né? De Caxias, temos cursos plástico, fabricação mecânica e química, como carro-chefe, né? O ensino integrado. Ela movimenta, nossa escola está para ser para 1.400 alunos, uma escola nova aqui em Caxias, que também vai completar 6 anos. E não só, mas ela movimenta a massa intelectual, né? Eu vejo a universidade também, a UFCS é uma instituição de ponta, fora as outras instituições que desenvolvem matéria científica que agregam para a região. E assim, no aspecto, enfim, intelectual e cultural, eu quero também aproveitar só para informar que em Caxias do Sul, a partir de uma pesquisa feita pelo nosso Centro de Memória, a gente teve o primeiro cinema chamado Teatro Velho. Esse cinema funcionou no fim do século XIX e início do século XX, na esquina da rua Visconde de Pelotas com rua Os 18 do Forte. Ou seja, a educação, a cultura presente na nossa comunidade. Sueli, eu queria que a senhora deixasse agora uma mensagem para a nossa cidade. Uma mensagem nesse aniversário de 126 anos.
Ai, parabéns, Caxias do Sul. Que continue como é. Porque eu estou aqui há 67 anos, e diferente da minha colega, nunca fui assaltada, nunca tive nada. Então, só tenho É um prazer. lugar bom de se Um viver. lugar bom de se viver. Agora mesmo, tu falando em Grangeiras, essas coisas, ontem a gente foi no bairro Cruzeiro e veio carregada de laranja e bergamota de uma irmã. Olha só, o quintal de No casa. centro, né? No No quintal de centro, casa. Que num bom. bairro. Muito bem. Parabéns, Caxias, só isso. E eu também estendo parabéns da dona Sueli a toda a comunidade caxiense. Estamos chegando ao fim da Roda de Saberes de hoje. Eu quero muito agradecer ao professor Túlio, agradecer a Magali, agradecer a dona Sueli e que possamos, enfim, viver muitos e muitos outros anos aqui na nossa cidade. Encerro por aqui o Roda de Saberes, mas antes gostaria de convidar você a contribuir conosco com pautas, com sugestões. É só mandar um e-mail para escoladolegislativo@câmaracaxias.rs.gov.br. Obrigada pela companhia, até o próximo programa.